Quando a vida parece desabar ao seu redor, quando o mundo inteiro parece conspirar contra seus sonhos e sua paz, há uma verdade imutável que permanece. Jesus é o Rei soberano que nunca abandona aqueles que colocam nele sua confiança. Nesta jornada intensa ou desafiadora, você vai descobrir que clamar pelo poder de Jesus não é apenas um ato de fé, mas uma porta aberta para experimentar a ação divina que transforma dores em vitórias, medo em coragem e angústia em paz profunda. Inspirados na perseverança de Jó, que apesar das maiores perdas declarou: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Vamos mergulhar juntos num convite para depositar todas as suas ansiedades nas mãos daquele que cuida de você com amor infinito. Prepare-se para uma reflexão que vai sacudir seu coração, trazendo o ensinamento poderoso de que a oração constante e a vigilância espiritual são as chaves para manter a chama da esperança acesa, mesmo quando tudo parece perdido. Aqui você entenderá porque a fé verdadeira não apenas supera os desafios, mas faz brotar uma paz que nenhum entendimento humano pode explicar. Além disso, vamos aprender como liberar o perdão e deixar para trás a amargura, abrindo espaço para que Deus transforme seu sofrimento em um propósito maior, revelando que cada lágrima tem um significado sagrado. No final, essa mensagem não é só para ser ouvida, mas para ser vivida. Ela convida você a guardar seu coração, fixar seus olhos nas verdades eternas e permanecer firme na fé, confiante de que a vitória já está garantida em Jesus. Se você deseja sentir a ação divina, pulsando em cada momento da sua vida, este é o instante para clamar esse poder e deixar Deus agir, porque a transformação que você busca começa quando você decide confiar, orar e se entregar. Não esqueça de seguir o canal e fortalecer sua caminhada com a oração diária, que renova a alma e prepara você para as batalhas espirituais e vitórias que virão. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda a levar esta mensagem de esperança a mais corações. Continuamos nossa jornada, mergulhando nas profundezas de uma fé que não apenas resiste, mas floresce, mesmo quando as tempestades da vida parecem nos afogar. Na introdução, falamos sobre Jesus como o Rei soberano e o poder transformador de clamar por Ele. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão, olhando para a figura de Jó e desvendando o segredo da oração constante, da vigilância espiritual, da paz que excede todo o entendimento, do perdão libertador e de como guardar nosso coração para a vitória que já nos foi prometida. A fé inabalável de Jó e o convite à confiança total. Pense na história de Jó. É um relato que desafia nossa lógica e nos força a encarar a fragilidade humana diante da adversidade mais cruel. Jó perdeu tudo: seus filhos, suas riquezas, sua saúde. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. E seus amigos, antes consoladores, se tornaram acusadores. Imagine-se na pele de Jó nos dias de hoje. Seria como perder todos os seus investimentos, sua casa, seus entes queridos em um acidente trágico, e ainda por cima, ser acometido por uma doença incurável que desfigura seu corpo e tira sua dignidade. No meio desse cenário de absoluta desolação, Jó proferiu uma das declarações de fé mais poderosas da história. Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Jó 13:15. Essa não é uma frase dita em um momento de bonança, mas no auge da dor, da confusão e da incompreensão. É uma confiança que transcende o palpável, que vai além das circunstâncias. E o que essa confiança tem a nos ensinar hoje? Ela nos convida a depositar todas as nossas ansiedades nas mãos daquele que cuida de nós com amor infinito. Mas como fazemos isso na prática?
Em um mundo onde somos condicionados a resolver tudo por nós mesmos, a ter o controle, a planejar cada passo, essa entrega total parece contra-intuitiva, quase irresponsável para alguns. No entanto, depositar ansiedades não significa inação ou irresponsabilidade. Significa reconhecer que há limites para o nosso controle e que existe um poder maior, uma sabedoria suprema que opera em dimensões que a nossa mente finita não pode alcançar. É como entregar a direção de um carro em pane para um mecânico experiente, sabendo que ele tem as ferramentas e o conhecimento que você não possui. Pense nas suas ansiedades modernas, a pressão no trabalho para bater metas impossíveis, a conta que vence no final do mês e o salário que parece nunca ser suficiente, a saúde de um ente querido que te consome, um relacionamento em crise que tira seu sono, a incerteza do futuro em um mundo tão volátil. Em cada um desses cenários, a primeira reação é tentar consertar, controlar, prever. E quando isso falha, vem o desespero, a angústia. Jó nos ensina que mesmo quando falhamos em consertar, mesmo quando o cenário é de total perda, a confiança em Deus permanece como a última e mais forte âncora. Depositar suas ansiedades significa, por exemplo, em vez de se afogar em preocupações com a fatura do cartão de crédito, orar a Deus por provisão e sabedoria financeira, e então fazer a sua parte com diligência, mas sem a carga esmagadora da preocupação. Significa, diante de um diagnóstico médico assustador, buscar os melhores tratamentos, mas entregar o resultado final nas mãos de Deus, crendo em sua soberania sobre a vida e a morte. Significa, em um relacionamento conturbado, buscar a reconciliação e o perdão, mas confiar que Deus tem um plano para a sua vida, independentemente do desfecho que você desejava. Essa é a fé que Jó exemplificou, uma fé que não questiona a existência de Deus ou sua bondade no meio da dor, mas que se agarra a Ele precisamente por causa da dor. É a crença de que mesmo que o pior aconteça, a presença de Deus é o suficiente. E quando você se permite essa entrega, um peso inexplicável é tirado dos seus ombros. Você não para de se importar ou de agir, mas passa a fazê-lo com uma nova perspectiva, com a certeza de que não está sozinho. A ação divina muitas vezes só pode operar plenamente quando abrimos mão do controle e entregamos o leme, reconhecendo que Ele é o capitão de nossa alma. O poder transformador da oração constante e da vigilância espiritual. Em um mundo de distrações infinitas e ritmo acelerado, a ideia de oração constante pode soar como um fardo impossível. Como podemos orar sem cessar enquanto respondemos e-mails, cuidamos da família, enfrentamos o trânsito e nos mantemos atualizados com as notícias? A oração constante, na verdade, não é uma questão de tempo ininterrupto de joelhos, mas de uma atitude contínua do coração, uma conexão ininterrupta com o divino. É como a respiração. Você não pensa em respirar a cada segundo, mas seu corpo faz isso automaticamente, mantendo-o vivo. A oração deve se tornar o ar que você respira espiritualmente. Isso significa que a oração é mais do que um ritual, é um estilo de vida. Uma conversa aberta com Deus que permeia cada momento do seu dia. São micromomentos de oração. Um breve agradecimento enquanto toma seu café da manhã. Um pedido de sabedoria antes de uma reunião difícil. Um clamor por paciência no engarrafamento. Um sussurro de louvor ao ver um pôr do sol. É a consciência constante da presença de Deus em todas as situações, grandes e pequenas. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não nos deu uma fórmula mágica, mas nos convidou a um relacionamento. O Pai Nosso é um modelo que aborda nossas necessidades mais profundas e nossa adoração. Oração constante é desenvolver um hábito de levar tudo a Deus, suas alegrias, suas frustrações, suas esperanças, seus medos. É transformar cada pensamento, cada emoção, em um diálogo com o Criador.
E a vigilância espiritual, o que significa? Em um mundo que nos bombardeia com informações, ideologias e pressões sociais, ser vigilante é ser discernidor. Não é viver em paranoia, mas em atenção plena, com os olhos espirituais abertos. É como um sentinela que guarda uma cidade. Ele não está com medo, mas atento a qualquer sinal de perigo. A vigilância espiritual hoje significa estar ciente das influências que tentam desviar seu coração da verdade. Significa proteger sua mente do excesso de negatividade nas redes sociais, da comparação incessante que rouba sua alegria, das vozes que minam sua fé e sua autoestima. Significa reconhecer padrões de pensamento tóxicos, vícios sutis que prometem prazer, mas entregam vazio, e as tentações que se apresentam de forma sedutora. Por exemplo, a vigilância espiritual pode significar pausar antes de se deixar levar por uma fofoca no trabalho, avaliando se aquilo edifica ou destrói. Pode significar escolher cuidadosamente o que você assiste ou ouve, filtrando conteúdos que agridam sua alma e sua paz. Pode ser a força para dizer não. Há convites que você sabe que o afastarão de seus princípios, ou a sabedoria para identificar quando uma amizade, em vez de nutrir, está drenando sua energia e sua fé. A oração constante e a vigilância espiritual são as duas asas que nos permitem voar acima das adversidades. Elas são as chaves para manter a chama da esperança acesa, mesmo quando tudo parece perdido. É através da oração que recebemos a força e a direção. E através da vigilância que protegemos essa força e essa direção das armadilhas do inimigo e das armadilhas que nós mesmos criamos. É um escudo e uma espada no campo de batalha da vida, onde as lutas não são apenas físicas, mas profundamente espirituais. Sem elas, nossa chama bruxuleia e corre o risco de se apagar. Mas com elas, somos inabaláveis, ancorados em uma realidade maior que o caos ao nosso redor. A paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes, buscamos a paz como ausência de problemas. Pensamos que seremos realmente felizes e pacíficos quando todas as contas estiverem pagas, os relacionamentos perfeitos, a saúde impecável e o futuro garantido. Mas essa é uma ilusão perigosa. A vida, por sua própria natureza, é imprevisível e cheia de desafios. A paz que o mundo oferece é condicional, passageira, dependente das circunstâncias externas. É uma espécie de trégua temporária. A paz que Jesus oferece é radicalmente diferente. É a paz que excede todo o entendimento, como nos diz a Escritura. O que isso significa? Significa que essa paz não é a ausência de guerra, mas a presença de Deus no meio da batalha. É a capacidade de manter a calma e a serenidade interior, mesmo quando o caos se instala ao seu redor. Quando a sua mente, o seu corpo e o mundo externo gritam por desespero. Imagine-se em meio a uma tempestade perfeita. Seu carro quebra no meio da estrada, você recebe uma notícia ruim no trabalho, e ao mesmo tempo, um ente querido está passando por uma crise de saúde. A reação natural é o pânico, a ansiedade, a raiva. Mas a paz que excede o entendimento permite que, mesmo nesses momentos, uma quietude divina invada seu coração. Não é uma negação da realidade ou uma fuga dos problemas, mas uma certeza profunda de que você não está sozinho, de que existe um plano maior e de que a mão de Deus está sobre você, guiando-o. Essa paz não é fruto do pensamento positivo vazio, mas de uma profunda conexão com a fonte de toda a paz. Ela brota da fé verdadeira que sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem um propósito até mesmo no sofrimento e que Ele jamais o abandonará. É a segurança de que, não importa quão escura a noite, o amanhecer virá, e Deus estará lá. Como experimentamos essa paz? Primeiramente, através da entrega.
Quando você para de lutar contra o que não pode controlar e entrega suas preocupações a Deus, você abre espaço para que a paz dele preencha o vazio. Em segundo lugar, através da gratidão. Mesmo nas situações mais difíceis, há sempre algo pelo qual ser grato. A gratidão muda nossa perspectiva e nos conecta com a bondade de Deus, afastando a amargura e a autocomiseração. Em terceiro lugar, através da presença consciente. Ao invés de se perder em preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado, foque no agora, no momento presente, onde Deus sempre está. Quando você experimenta essa paz, sua mente se acalma. Suas decisões se tornam mais claras e sua resiliência aumenta. Você se torna um farol de esperança para os outros, que se perguntam como você consegue manter a compostura em meio a tantas turbulências. É um testemunho vivo do poder de Deus em sua vida, uma demonstração de que a fé verdadeira não apenas supera os desafios, mas faz brotar uma paz que nenhum entendimento humano pode explicar ou fabricar. Essa paz não nos isenta da dor, mas nos permite atravessá-la com uma força e serenidade que vem do alto. Ela é a prova tangível de que a presença de Deus é o maior tesouro que podemos ter, liberando o perdão e encontrando propósito no sofrimento. Poucas coisas aprisionam o coração humano tanto quanto a falta de perdão. É como carregar uma âncora pesada que impede seu barco de navegar livremente. A amargura, o ressentimento, o desejo de vingança, tudo isso consome sua energia, envenena sua alma e impede que você experimente a plenitude da vida que Deus deseja para você. Mas o que é perdão, de fato? Muitas vezes confundimos perdão com esquecimento, com minimização da dor ou com a reconciliação imediata. Perdoar não é esquecer o mal que lhe foi feito. É decidir não deixar que aquele mal continue controlando sua vida, seu humor e seu futuro. É uma escolha, um ato de vontade, que você faz para si mesmo, antes de mais ninguém. É libertar o prisioneiro, apenas para descobrir que o prisioneiro era você. Em nosso cotidiano moderno, a falta de perdão se manifesta de diversas formas. Um desentendimento familiar que se arrasta por anos. Um colega de trabalho que te prejudicou em sua carreira. Um amigo que te traiu. Um cônjuge que te magoou profundamente. Ou ainda mais sutil, o perdão que precisamos conceder a nós mesmos por erros do passado. Por escolhas que nos trouxeram dor. Ou por não termos sido quem esperávamos ser. E também o perdão que precisamos liberar sobre situações que parecem injustas, que nos causaram grande sofrimento, mesmo que não haja um culpado humano direto. Quando guardamos a mágoa, ela se transforma em uma doença espiritual que afeta todas as áreas da nossa vida. Ela cria barreiras nos nossos relacionamentos, obscurece nossa visão, rouba nossa alegria e, o que é mais grave, impede que o amor e a graça de Deus fluam plenamente em nosso coração. Jesus nos ensinou que, se não perdoarmos os outros, também não seremos perdoados. Isso não é uma ameaça, mas uma descrição de como funciona a dinâmica espiritual. Um coração endurecido pelo ressentimento é incapaz de receber a graça. Perdoar é um processo, muitas vezes longo e doloroso. Começa com a decisão de perdoar, mesmo que você não sinta vontade. Depois vem a oração, pedindo a Deus que te ajude a liberar essa pessoa ou situação. Pode ser necessário expressar verbalmente para Deus, para um conselheiro ou para a pessoa, se for seguro e apropriado, que você escolhe perdoar. E por fim, vem a observância vigilante para não permitir que o ressentimento retorne. Cada vez que a lembrança da dor surgir, você reafirma sua escolha de perdoar. E é nesse processo de liberar o perdão que abrimos espaço para Deus transformar nosso sofrimento em um propósito maior. A dor em si não é um dom,
mas a forma como respondemos a ela e o que Deus pode fazer através dela. Isso sim pode ser. Cada lágrima que você derramou, cada noite em claro, cada momento de angústia, pode ter um significado sagrado se você permitir que Deus trabalhe em sua vida. Pessoas que passaram por grandes perdas ou traumas muitas vezes se tornam os maiores defensores, os mais compassivos terapeutas, os mais inspiradores mentores. Sua dor, quando entregue a Deus e processada através do perdão, pode se tornar uma fonte de empatia e força para ajudar outros que enfrentam batalhas semelhantes. Pense em alguém que perdeu um filho e, através de sua dor, criou uma fundação para apoiar outras famílias enlutadas. Ou alguém que superou um vício e dedica sua vida a ajudar outros a se libertarem. O sofrimento, quando redimido, não é apenas um fardo, mas um portal para uma compreensão mais profunda do amor, da compaixão e do propósito divino. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele é o mestre em pegar as cinzas de nossas vidas e transformá-las em beleza. Ao liberar o perdão, você não apenas se liberta, mas permite que Deus comece a reescrever sua história. Usando cada cicatriz não como uma marca de vergonha, mas como um testemunho da sua graça e poder transformador. Cada lágrima tem um significado sagrado, pois pode ser a semente de algo novo e poderoso que Deus está plantando em você. Guardando o coração e fixando os olhos na vitória garantida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Essa verdade, ecoada nas Escrituras, é mais relevante do que nunca em nossa era. Nosso coração, no sentido bíblico, não é apenas o órgão que bombeia sangue, mas o centro de nossa vontade, emoções, pensamentos e caráter. É o núcleo de quem somos. Se o coração está corrompido ou desprotegido, toda a nossa vida será afetada. Mas o que significa guardar o coração nos dias de hoje, em um mundo saturado de informações, opiniões e estímulos? Guardar o coração é um ato de discernimento e autodisciplina espiritual. Significa ser seletivo sobre o que você permite entrar em sua mente e em seu espírito. Pense no seu coração como um jardim. Se você não o guardar, ervas daninhas como a inveja, o medo, a cobiça, a amargura e a desesperança rapidamente tomarão conta. Guardar o coração é escolher as sementes que você planta. Palavras de vida, pensamentos de gratidão, verdades da fé. É proteger esse jardim dos ventos da crítica, da chuva da negatividade e da praga da comparação social, tão comum nas redes. Na prática, guardar o coração pode significar estabelecer limites em seu tempo de tela, escolher intencionalmente as amizades que nutrem sua alma, fugir de fofocas e conversas que degradam, e alimentar sua mente com o que é bom, puro, verdadeiro e digno de louvor. Significa ser intencional sobre o que você ouve, o que você vê e o que você pensa. Em um mundo que tenta nos distrair e nos desviar a cada instante, guardar o coração é uma batalha diária que vale a pena ser travada. E ao guardar seu coração, você se capacita a fixar seus olhos nas verdades eternas. Em vez de se perder nas notícias alarmantes do dia, nas incertezas econômicas ou nos dramas pessoais, você eleva seu olhar para aquilo que é imutável, o caráter de Deus, suas promessas, seu amor inabalável. Fixar os olhos nas verdades eternas é como encontrar um farol em meio a uma névoa densa. Enquanto o mundo ao seu redor muda constantemente, o farol permanece fixo, guiando-o para um porto seguro. Para o cristão, essa verdade eterna é Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fixar os olhos nele é focar na sua obra redentora, na sua vitória sobre o pecado e a morte, na sua ressurreição. É crer que através dele a vitória já está garantida. Essa vitória garantida não significa que você nunca mais enfrentará problemas. Pelo contrário, significa que, não importa o tamanho do desafio, o resultado final já está determinado. Você luta de uma posição de vitória,
não por vitória. Isso muda completamente a perspectiva. Em vez de lutar com medo, você luta com a confiança de quem já conhece o vencedor. É como um time de futebol que já garantiu o campeonato, mas ainda tem um jogo a disputar. Eles jogam com paixão, com empenho, mas sem o desespero de quem tem tudo a perder. Eles jogam com a alegria e a liberdade de quem já sabe que a vitória maior já é deles. Da mesma forma, nossa vida em Cristo é uma vida de luta, sim, mas de uma luta que já tem um final feliz assegurado. Essa fé firme na vitória garantida nos dá coragem para enfrentar o desconhecido, resiliência para suportar as provações e uma paz profunda que não se abala. Ela nos impulsiona a viver com propósito, a amar sem reservas e a servir com generosidade, sabendo que nosso trabalho não é em vão. A transformação que você busca em sua vida começa quando você decide confiar plenamente em Jesus, orar sem cessar, liberar o perdão que liberta sua alma e guardar seu coração com diligência. É um convite a permanecer firme na fé, acreditando que a ação divina já está pulsando em cada momento da sua vida, esperando por sua entrega total. A vitória é sua, em Cristo, basta abraçá-la. Fechamento impactante. Chegamos ao final desta reflexão. Mas o convite à vida plena em Cristo está apenas começando. Vimos que, mesmo nas maiores tormentas, a figura de Jó nos inspira uma confiança inabalável. Compreendemos que a oração constante e a vigilância espiritual são as armas que nos mantêm firmes. Descobrimos a paz que transcende a lógica humana e o poder libertador do perdão, que transforma a dor em propósito. E, finalmente, fomos chamados a guardar nosso coração, fixando nossos olhos nas verdades eternas, na certeza de que a vitória em Jesus já é nossa. A vida não é um mar de rosas, e as tempestades virão. Mas a questão não é se você será atingido pela chuva, e sim se você terá uma âncora para mantê-lo firme. Essa âncora é Jesus. Ele é o refúgio seguro em meio à tempestade, a voz de calma no meio do furacão, a promessa inabalável em um mundo que está sempre mudando. Lembre-se das palavras do filósofo e teólogo Santo Agostinho. Inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa é a essência da nossa jornada. Não importa o quanto você tente preencher o vazio com coisas, conquistas ou relacionamentos, a verdadeira paz e propósito só serão encontrados quando seu coração repousar no Criador. A fé verdadeira não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Não é sobre entender todos os caminhos, mas sobre seguir aquele que é o caminho. Que passo de fé você dará hoje? Que fardo você entregará para que Deus possa agir com todo o seu poder em sua vida? Onde você precisa parar de lutar e simplesmente confiar? Que perdão você precisa liberar para que sua alma respire novamente? Que parte do seu coração você precisa entregar para ser guardada pelo Eterno? Pense nisso. A transformação que você busca, a paz que anseia, a vitória que você espera, tudo começa com a sua decisão de se render e permitir que Deus opere. Agora, convido você a unir-se a mim em oração, clamando a Deus com um coração aberto e confiante. Vamos nos inspirar nas palavras do Salmo 23, um cântico de confiança e provisão divina que ecoa a promessa de que não nos faltará nada quando o Senhor é o nosso pastor. Oração. Pai amado, Deus de amor infinito e misericórdia sem fim, neste momento de quietude, viemos diante de Ti com nossos corações abertos e muitas vezes cansados. Reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre a vida e sobre cada circunstância que nos cerca. Tu és o nosso pastor, e em Ti sabemos que nada nos faltará. Senhor, assim como o salmista declarou, e como Jó testemunhou em meio à sua dor, queremos depositar todas as nossas ansiedades em Tuas mãos, as pressões do dia a dia, as incertezas do futuro, as dores que carregamos em nossa alma, as decepções que nos abalam, os medos que nos paralisam.
Tudo isso, Pai, entregamos a Ti agora, que possamos aprender a confiar em Ti, mesmo quando o caminho à frente parece escuro e incerto, crendo que Tu estás conosco, guiando-nos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que tentamos controlar tudo por nossa própria força, pelas vezes em que a ansiedade nos roubou a paz e a fé. Perdoa-nos pelas mágoas que guardamos, pelos ressentimentos que nos aprisionam e pela falta de perdão que impede a Tua graça de fluir livremente em nós. Ajuda-nos a liberar o perdão a quem nos feriu, a nós mesmos por nossos erros e a aceitar o Teu perdão que nos purifica e nos restaura. Que possamos ser instrumentos de paz e reconciliação em nosso mundo. Pedimos, Pai, a graça da oração constante e da vigilância espiritual. Que nossos corações estejam sempre conectados a Ti em cada pensamento, em cada respiração. Ajuda-nos a discernir as vozes que nos afastam de Ti e a proteger nosso coração de tudo o que não edifica. Que a chama da esperança permaneça acesa em nós, mesmo quando as provações são intensas, pois sabemos que a Tua palavra é a nossa luz. Concede-nos a Tua paz, Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento humano. Que ela guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos experimentar a Tua presença consoladora em meio ao caos, a Tua serenidade em meio à tempestade e a Tua certeza em meio à dúvida. Que essa paz se torne um testemunho vivo do Teu poder em nossas vidas. Ajuda-nos a guardar nosso coração, Senhor, pois dele procedem as fontes da vida. Que possamos escolher sabiamente o que permitimos entrar em nosso ser, nutrindo nossa alma com a Tua verdade e o Teu amor. Que nossos olhos estejam fixos em Ti, nas verdades eternas, na Tua fidelidade inabalável e na vitória garantida que temos em Jesus Cristo. Que possamos viver cada dia com a convicção de que Tu és o nosso pastor e que nos conduzes por veredas de justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em nome de Jesus, nosso Rei e Salvador, que nos prometeu a vida em abundância e a vitória sobre todo o mal, nós oramos com fé e esperança. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e te deu um novo alento, não se esqueça de deixar seu curtir, compartilhar este vídeo e, claro, se inscrever no canal para fortalecer sua caminhada espiritual conosco. Deixe também nos comentários qual foi a maior lição que você tirou de hoje. Sua interação é muito importante para nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.